amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros. E hoje eu estou fazendo um vídeo diferente, é um vídeo resposta para um vídeo resposta. Fiz um vídeo aqui, fizeram um vídeo resposta e agora nós vamos terminar de matar no ninho. Antes, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal e ativasse o sininho de notificação com todas, assim o YouTube lhe avisa quando chegar. Também quero pedir para você comentar, comenta aqui que eu quero ver a sua opinião, quero ver o comentário de todo mundo, inclusive dos seguidores dele, eu quero ver o que eles vão achar, né? E eu quero também pedir para você compartilhar esse vídeo, ok? Compartilha aí, nos ajuda, porque o que essas pessoas falam, a linguagem delas é como um câncer que corrói e destrói a vida de pessoas. Ó, sem demora, segue o vídeo. Este vídeo vai ser um vídeo diferente. Eu vou fazer um vídeo reagindo a um vídeo que fizeram meu. Para não demorar tanto, para esse vídeo não ficar muito longo, vamos lá. Vamos começar reagindo. O vídeo é de um rapaz que me intitula Desigrejado. Então eu vou chamá-lo como Igrejado, para não falar o nome dele. Então vamos lá. Eu vou colocar o vídeo aí do lado. Um anjo manda Felipe a seguir uma carruagem onde se encontrava o eunuco. Felipe batiza o eunuco naquele momento porque o eunuco ele era judeu. Podemos ver isso porque ele vinha lendo as escrituras, ou seja, ele tinha uma escritura e também ele dá a ideia de se batizar. Ele tinha conhecimento do batismo, sendo que o batismo era uma ordenança da lei de Moisés. Bom, como você viu aí na capa do vídeo dele, ele coloca lá direito autoral, aquelas coisas e tal. Então vamos lá, olha o que está aí na tela do seu aparelho. Segundo a Constituição, a Lei 7.716, ela considera crime de intolerância religiosa qualquer prática de discriminação ou preconceito, tá certo? Então, agora dá uma olhadinha na tela do seu aparelho para você ver. O meu canal, ele foi criado há 1 ano e 8 meses atrás, né? Eu criei ele em novembro, mas eu só fui postar vídeo em janeiro. Então eu conto como janeiro do ano passado. Então o primeiro vídeo que eu postei foi janeiro do ano passado, 1 ano e 8 meses que esse canal está ativo. O canal dele foi criado há 3 anos, olha aí na tela do seu aparelho. Ou seja, faz 3 anos que esse rapaz fala declarações como essa que você vai ver aí agora. Você já aprendeu alguma coisa no sistema religioso e quando foi conferir nas escrituras, não era nada daquilo? Outra mentira que o sistema religioso nos conta, Como você viu aí, essas declarações são de cunho totalmente discriminatório. Inclusive ele fala que as pessoas mentem, o sistema religioso mente, os pastores mentem, a igreja verdadeiramente, o bispo mente, todo mundo mente. Então isso aí é crime de intolerância religiosa. Ou seja, há 3 anos esse rapaz vem falando besteira e ele vem se crescendo apenas falando besteiras. Então o meu canal ele é uma resposta a esses canais hereges, a esse crime de intolerância religiosa que vem sendo praticado por esse rapaz há 3 anos. Só que agora ele tomou uns tapas. Eu poderia até processá-lo muito antes e nem gravar vídeo nenhum sobre ele, mas eu não quis fazer, eu quis dar uma resposta dentro da Bíblia, né, para ele. E aí ele é tão baixo, ele é tão sujo que ele faz igual a Maria do Rosário, ele chora, ele se vitimiza, mas aqui não tem moleza não, tá certo? Então há 3 anos que ele vem praticando essas coisas. Agora, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Tá vendo aí na tela do seu aparelho? O apóstolo Paulo manda Tito estabelecer presbíteros. Eu fui estabelecido, eu fui separado com imposição de mãos, conforme está escrito em Atos capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. Em 1 Timóteo capítulo 3 diz que o bispo que ensina, não é um Zé Mané que ensina, é o bispo que ensina. Tá certo? E o apóstolo Paulo fala em Tito capítulo 1, versículo 5, para estabelecer presbíteros. Eu estou no meu direito de ensinar, porque eu fui estabelecido para isso. Quem estabeleceu ele para ensinar alguma coisa referente à Bíblia? É isso que eu queria saber. Se ele puder mostrar apenas um na Bíblia que ensinou sem ser estabelecido ou autorizado, isso aí chama sucessão apostólica. Eu não vou nem explicar de novo, porque quem já está no meu canal sabe muito bem o que é uma sucessão apostólica. É uma cadeia ininterrupta de bispos que estabelecem outro com imposição de mãos. Quem pôs a mão na cabeça dele?
E aí, conforme você está vendo aí na tela do seu aparelho, o apóstolo Paulo manda que Tito estabeleça presbíteros para fazê-los calar. Calar quem? Os hereges. Quais hereges? Hereges como esse rapaz. E com respeito ao direito autoral, o apóstolo Paulo não estava nem aí com esse negócio de direito de imagem, citar nome de pessoa, como ele fala no vídeo. Não, eu não quis citar o nome dele. O apóstolo Paulo citava, tá certo? Olha o que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Ele cita nome. Aí, ó, Alexandre e Himeneu. A linguagem deles corrói como um câncer. Como esse rapaz, o desigrejado. A linguagem dele corrói como um câncer. O que ele prega destina as pessoas direto ao inferno. E eu achei que era porque ele era leigo. Mas olhando o vídeo dele dá para ver que ele é malandro. Ele usa de maldade. Só que nós vamos falar de 2 versículos só que ele usou, que é do Novo Testamento, que nós vamos traçalhar no meio. Para vocês verem o quanto esse rapaz é baixo, é malandro e chorão, inclusive. E olha só, 2 Timóteo 2,17. Imagine só, um daqueles ajudantes de Paulo lá, Silvano, Ágabo, Timóteo, Tito, Barnabé, o Paulo está escrevendo a carta, aí, ó, eu vou falar aqui que Alexandre Latoeira me causou muitos males. Aí eles falam assim, não, Paulo, não fala isso não, isso aí é antiético. Não, eu vou falar assim. Aí ele fala, ó, vou colocar aqui na carta também que Alexandre, que Himeneu e Fileto, a linguagem deles corrói como um câncer. Nossa, mas ele congregava até esses dias com a gente, eles vão ficar tristes, não faz isso não, Paulo. Isso é antiético. Você não pode fazer isso. Paulo fala, não só posso como farei. Pegou, colocou e mandou e acabou. Então você vê que eu estou amparado na Bíblia, eu não estou nem aí com esse negócio de direito autoral dele. Você acha que o apóstolo Paulo se intimidaria com um videozinho vagabundo desse aí? Claro que não. Ele ia para cima com tudo e rachava no meio. E como o mesmo espírito que estava em Paulo está em mim, eu vou para cima e racho no meio. E agora, vamos seguir para o próximo tema aí. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João, um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Purificação é justamente o batismo que João fazia. Era a purificação dos pecados, que era para arrependimento dos pecados. O batismo ele era a purificação. Então, continuando. E foram ter com João, e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, que seria Jesus, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Então o homem não pode receber nada se do céu não foi dado. Por isso que os fariseus, pergunta se o batismo de João é do céu ou é dos homens. Porque se foi enviado de Deus, então por que eles rejeitaram? Mas eles rejeitavam porque João era um profeta. Assim como Jesus foi profeta, os profetas se destacavam mais em relação aos sacerdotes. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido, passados os dias da purificação deles segundo a lei de Moisés, a purificação deles segundo a lei de Moisés. Levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então, para a purificação segundo a lei de Moisés. Então, na lei de Moisés tinha uma purificação também. Pessoal, por motivos óbvios, eu coloquei uma tarde aí, né? Porque eu sofri um strike aqui no meu canal. Inclusive, eu quero pedir para todos os meus inscritos, todos. Eu gostaria, eu vou deixando aqui o meu contato aqui no WhatsApp. Eu quero que vocês me chamem no WhatsApp, tá bom? Fala, eu sou inscrito no seu canal, etc. Que eu quero falar com todos vocês, tá bom? Bom, voltando ao assunto aqui, né? Esse rapaz, como eu disse anteriormente, deu um strike, então estou colocando uma tarja para dar os direitos autorais.
mas o que ele vem cometendo há 3 anos é um crime de intolerância religiosa que caberia um processo daqueles. Inclusive o que mais tem na igreja é advogado que pode pegar essa causa de graça. Contudo, nesse vídeo eu não quero falar muito nesse assunto, nós vamos falar apenas dos textos aí citados, ok? Então vamos lá. Ele colocou aí João capítulo 3, como você observou, mas antes nós temos que olhar João capítulo 1, o testemunho de João Batista, para a gente entender, já que ele também citou João Batista. Nós estamos falando muito de João Batista, então nós vamos falar de João Batista aqui também. Olha só, o versículo 21 de João capítulo 1, ó. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Versículo 25, então eles interrogam João Batista e perguntaram-lhe, então por que batiza se não és o Cristo, nem Elias e nem profeta? Então você vê que a própria Bíblia responde ela mesma. O que foi que ele falou anteriormente? Ele disse que o batismo de João Batista não era o problema, estava na lei. É que eles não recebiam João Batista como profeta. Mas eles rejeitavam porque João era um profeta. Não é isso que diz a Bíblia. Muito pelo contrário, eles perguntam se João Batista é o Cristo, se ele é Elias, que está profetizado lá em Malaquias capítulo 4, ou algum profeta. Então João Batista diz, não sou. E aí eles perguntam, então por que batiza se você não é o Cristo e nem Elias? Por que você batiza então? Porque para os fariseus, esse batismo que João Batista praticava era algo escatológico que teria que ser realizado ou pelo Elias, descrito em Malaquias capítulo 4, ou pelo próprio Cristo. E nós vimos aqui que o próprio João Batista batizou, ele é o Elias, profetizado em Malaquias capítulo 4, só que ele não é exatamente o mesmo Elias que foi arrebatado, é um tipo. Mas isso eu posso explicar no outro vídeo. E o próprio Jesus Cristo também, conforme João capítulo 3, também estava batizando. Então, era algo escatológico que já era esperado pelos fariseus. Portanto, esta afirmação que o rapaz fez aí, de que eles não aceitavam o batismo de João, porque apesar de estar na lei de Moisés, não aceitava João como profeta porque tinha ciúme por causa disso. Tudo mentira. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles já esperavam que um profeta, que no caso para eles era o Elias, Malaquias capítulo 4, fizesse esse tipo de batismo. É algo escatológico. Então, não tem nada a ver o que esse rapaz está falando. Mais uma vez, a Bíblia o desmascara. Vamos dar uma olhadinha aqui em João capítulo 3, tá bom? O versículo 25 já deixa claro o seguinte, ó, entre os discípulos de João e um judeu suscitou uma contenda. Então você vê que a Bíblia, quando ela quer dizer que a pessoa é judeu, ela deixa claro que esta pessoa é judeu. Então quando a Bíblia quer dizer que o etíope, que o eunuco é um etíope, ele é um etíope, ele não é um judeu, tá certo? No segundo vídeo eu vou explicar sobre isso daí. Agora eu não vou explicar não, eu vou explicar só sobre esses 2 versículos aqui do Novo Testamento, tá bom? Bom, ele salientou o versículo 27 para sustentar a pergunta que eu fiz. Eu fiz uma pergunta baseada em Marcos 11:30, como vocês viram, né? Onde Jesus pergunta, né? O batismo de João é do céu ou é dos homens? Então ele pega o versículo 27 do capítulo 3 de João para sustentar uma resposta simplesmente ridícula. Olha só, respondeu João, o homem não pode receber alguma coisa se do céu não lhe for dada. Ocorre que coisas que estão escritas na lei não precisa ser confirmada pelo céu. Não. Coisas que estão escritas na lei, os 603 mitzvot, são obedecidos. E obedecidos à risca. Tá certo? Então, veja só. O versículo 26 explica o 27. Explica a resposta dele, ó. E foram ter com João, ele disse, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Então o texto não está falando do batismo e o texto também não está falando de João Batista. O texto está fazendo uma referência a Jesus. E aí no versículo 27, quando João Batista responde,
O homem não pode receber coisa alguma se no céu não for dado. Ele está falando de João, ou seja, é um contexto totalmente fora de contexto que esse rapaz colocou. Ele pegou um versículo e isolou para tentar provar a tese dele de que o batismo é lei de Moisés, mas que tinha que ter uma confirmação. O texto não está falando do batismo e o texto não está falando de João Batista. O texto está falando que Jesus estava batizando. A conversa é sobre Jesus e não sobre se o batismo é do céu ou dos homens. E aí João Batista confirma dizendo que do céu ele recebeu esta autoridade, confirmando João capítulo 1, como eu mostrei anteriormente, onde os fariseus perguntam: mas se você não é o Cristo e nem Elias, por que batiza? Entende onde eu quero chegar? Então, o João capítulo 1, ele confirma exatamente o que estamos vendo aqui. E no outro vídeo eu disse falta espiritualidade, falta conhecimento bíblico, conhecimento histórico, né? E eu poderia acrescentar uma quarta coisa que falta para esse rapaz, que é um curso de hermenêutica. Contudo, depois desse monte de safadezas que ele andou fazendo, a gente percebe que ele não precisa de um curso de hermenêutica. Se fosse apenas uma pessoa leiga, simplória, apesar que ele é leigo, a gente percebe, tudo bem. Mas a questão não é essa, a questão é malandragem aqui. Então, mesmo que você pague um curso de hermenêutica para ele, ele vai novamente, ele vai fazer isso mais 100 vezes, ele vai isolar o versículo para tentar encaixar numa teoria precária, como ele tentou encaixar. Então, o problema desse rapaz aí é falta de vergonha na cara mesmo, ele é sem vergonha, safado mesmo, né? Como eu falei, ele expõe há 3 anos a igreja, e quando ele é exposto durante 2 dias, ele já chora. Mas tá bom, vamos lá. Agora nós vamos para mais um versículo dele aqui para me encerrar o vídeo, para não ficar muito grande. Vou gravar um outro vídeo onde ele cita Lucas capítulo 2, versículo 22 a 24. Em Lucas capítulo 2, e o versículo 22 a 24, ele fala aí, né, da purificação, né? Daí ele coloca a purificação como sendo algo referente ao batismo de João Batista. Só que, mais uma vez, é um contexto extremamente deturpado. Por quê? É só você ver o que está escrito, por exemplo, em Levítico 12, do versículo 6 a 8, que você já descobre que tipo de purificação estava ocorrendo. Tá vendo aí, ó? Ocorre uma purificação depois que a mulher tem filho, seja mulher ou um filho homem. Se ela tiver um filho homem, a purificação é número X. Se ela tiver uma filha mulher, então a purificação dela vai demorar o dobro de dias. E essa purificação não tem nada a ver com se lavar com água, e muito menos emergir. Ainda, depois no próximo vídeo nós vamos falar sobre aqueles rituais que ele falou de purificação, de lavagem, só que aquilo lá não é imersão, tá certo? Não é imersão. Ou seja, não tem nada a ver com o batismo de João Batista. Aquilo não é imersão. Mas como você está vendo na tela do seu aparelho, e o versículo 7 e principalmente o 8 explica ainda melhor. O 7 fala do fluxo da mulher. O versículo 8 diz claramente aqui, ó, que este ritual de purificação é sacrificado um animal. Nem se usa água. Olha só. Mas se suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolos ou 2 pombinhos. Olha aí na tela do seu aparelho. Pois é exatamente essa oferta que Lucas escreve. Então, e aí você precisa observar que ele gagueja quando ele fala. Por isso que os fariseus, ele sabe que ele está mentindo. Ele não tem convicção do que está falando, mas mesmo assim ele continua mentindo. Aí eu faço uma pergunta para vocês: rapaz, é honesto ou desonesto? Daí eu faço uma outra pergunta para você: o que é que você, que é da igreja verdadeira, tem feito pela obra de Deus? É uma questão aí a você pensar, tá certo? Porque essas pessoas agem desonestamente e muita gente aí tá batendo palma para isso, falando assim: não, coitado, tem que orar, tem que buscar, né? Vamos orar por eles. Ó, a gente ora, todo dia 7 horas, eu tô falando aqui direto. Olha aí na tela do seu aparelho, a gente está fazendo isso todo dia 7 horas. Eu tenho um grupo do WhatsApp, todo mundo está sabendo, já está acontecendo testemunho. Mas a questão não é orar, a questão é que a pessoa querer mudar. Ele não quer mudar. Então, a partir do momento que ele não quer mudar,
Vai adiantar alguma coisa orar para ele? Aí é que tá, né? Então ele não quer mudança. Então qual é o seu papel? Você que é seguidor no meu canal, seu papel é compartilhar, seu papel é não aceitar, seu papel é não se dobrar. Seu papel é fazer como Daniel fez, como Sadraque, Mesaque e Abednego fez. Seu papel é não se dobrar às coisas podres desse mundo. É você lutar, batalhar e enfrentar e falar, não vou me curvar diante dessas coisas. Tá certo? Gente, fiquem com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo.